Com contrações e dores, foi jogada na rua pelo padrasto. Deu à luz sozinha na calçada em meio à chuva, mas o dono do prédio viu tudo da janela e desceu com um cobertor e uma proposta inesperada. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. Se essa história emocionou você, sendo ouvinte premium, há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. São histórias que só os membros mais íntimos conhecem. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas com preço acessível. O céu de Salvador pesava como chumbo naquela tarde de março. Nas ruas íngremes do Pelourinho, turistas desfilavam alheios ao drama que se desenrolava em uma pequena casa de azulejos descascados na parte alta da cidade. Carolina Ribeiro de Vicente, apenas 23 anos, sentiu a primeira contração enquanto sua mãe, Dona Jurema, a encarava com olhos que misturavam decepção e fúria. Você tem 1 hora para juntar suas coisas e sair da minha casa, sentenciou Dona Jurema, cruzando os braços sobre o peito. Não vou abrigar uma filha que me envergonha diante de toda a vizinhança. Desonrou nosso nome, desonrou a memória de seu pai. Carolina sentiu outra contração, mais forte que a primeira. Seus olhos marejaram não apenas pela dor física, mas pelo golpe emocional que acabara de receber. Durante toda a gravidez, havia suportado os comentários ácidos da mãe, as reclamações constantes, a vergonha que dizia sentir, mas jamais imaginou que seria expulsa justamente quando seu filho estava prestes a nascer. Mãe, por favor, implorou Carolina, segurando a barriga avantajada. O bebê está chegando. Não faça isso agora. Devia ter pensado nisso antes de se envolver com aquele homem casado, rebateu Dona Jurema, virando as costas para a filha. Agora é tarde demais. Tenho minha reputação na comunidade, sou catequista da igreja. Como vou explicar uma filha solteira com um filho de homem comprometido? A verdade era que João Paulo, o pai da criança, não era casado como Dona Jurema. Insistia em afirmar para justificar sua indignação. Era um jovem guia turístico que havia prometido construir uma vida ao lado de Carolina, mas desapareceu ao saber da gravidez, deixando para trás apenas mensagens não respondidas e um perfil bloqueado nas redes sociais. Carolina sentiu uma terceira contração, ainda mais intensa. Apoiou-se na parede, respirando com dificuldade. Preciso ir para o hospital, murmurou mais para si mesma do que para a mãe, que já havia entrado no quarto e fechado a porta. Com as pernas trêmulas, Carolina conseguiu pegar sua bolsa já, preparada para o momento do parto, e uma pequena mala com alguns pertences. Entre eles estava o único objeto que havia herdado de sua avó, um diário antigo de capa de couro que nunca tivera coragem de abrir, respeitando o pedido da senhora, que o havia confiado a ela em seu leito. Ao sair para a rua, o céu finalmente desabou em uma tempestade tropical típica de Salvador. Em minutos, Carolina estava encharcada, cambaleando pelas ladeiras de paralelepípedos do centro histórico, tentando chegar ao ponto de ônibus mais próximo, enquanto as contrações se intensificavam. Foi nesse momento de absoluto desespero que o destino conspirou a seu favor. Um carro preto de vidros escuros subiu lentamente a ladeira. O motorista diminuiu a velocidade ao ver a jovem grávida caída de joelhos na calçada, protegendo a barriga com as mãos enquanto a chuva castigava seu corpo. O veículo parou. A porta traseira se abriu e dela desceu um homem alto, de aproximadamente 40 anos, vestindo um terno impecável que rapidamente começou a se encharcar. Seus olhos, de um castanho profundo, fixaram-se em Carolina, com uma expressão que misturava surpresa e preocupação. — A senhora está bem? Perguntou, aproximando-se, com cautela, como se temesse assustá-la. Carolina ergueu o rosto marcado pela chuva e pelas lágrimas. — Meu bebê está nascendo, conseguiu dizer entre contrações. O homem não hesitou. Com um gesto firme e delicado ao mesmo tempo, ajudou Carolina a se levantar. — Vou levá-la ao hospital imediatamente, afirmou, guiando-a até o carro. — Mas o senhor nem me conhece.
balbuciou Carolina, confusa com aquela ajuda inesperada. Meu nome é Rafael Mendonça, apresentou-se ele, ajudando-a a entrar no veículo. Aí, neste momento, conhecer ou não conhecer é o menor dos problemas. Seu filho não vai esperar por formalidades. Carolina não teve escolha senão confiar naquele estranho. Dentro do luxuoso carro, percebeu detalhes que revelavam a condição financeira privilegiada de seu benfeitor. O couro italiano dos bancos, o motorista uniformizado, o discreto símbolo de uma empresa famosa no setor farmacêutico. Hospital Santa Isabel, Augusto, ordenou Rafael ao motorista. Pela via expressa, o mais rápido possível. Durante o trajeto, Carolina sentiu as contrações se intensificarem. Rafael, surpreendentemente, segurou sua mão, orientando-a a respirar de forma ritmada. Já presenciei alguns partos, comentou, tentando distraí-la da dor. Vai ficar tudo bem. O senhor é médico? Perguntou Carolina entre arquejos de dor. Um sorriso enigmático passou pelos lábios de Rafael. Já fui, em outra vida, respondeu vagamente. Agora, sou apenas alguém que pode ajudá-la. Quando chegaram ao hospital, Rafael assumiu o controle da situação com uma autoridade que surpreendeu Carolina. Em minutos, ela estava sendo atendida pela equipe médica, enquanto ele preenchia formulários e garantia que recebesse o melhor tratamento. Não se preocupe com custos, disse ao perceber o olhar preocupado de Carolina quando mencionaram o quarto particular. Considere-se minha convidada. Horas depois, exausta, mas feliz, Carolina segurava nos braços seu filho recém-nascido, um menino saudável que, apesar de tudo, viera ao mundo cercado de cuidados médicos de primeira linha. Quando Rafael entrou no quarto para conhecer o bebê, Carolina notou algo em seu olhar que não conseguiu decifrar. Uma mistura de melancolia e fascínio, como se aquela pequena vida representasse algo profundamente significativo para ele. Como vai chamá-lo? Perguntou Rafael, mantendo uma distância respeitosa, mas com os olhos fixos no recém-nascido. Theo, respondeu Carolina, sentindo uma estranha conexão com aquele homem misterioso que surgira do nada para salvá-la. Significa presente de Deus, e foi isso que ele foi para mim, mesmo em meio a tanto sofrimento. Rafael assentiu, como se aprovasse a escolha. Então tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso daquelas vidas que o destino colocara em seu caminho. Carolina, sei que não nos conhecemos, mas percebi que você não tem para onde ir, disse com voz calma. Tenho uma casa de hóspedes em minha propriedade na Praia do Forte. É um lugar tranquilo, afastado da cidade. Você e Theo podem ficar lá até se estabelecerem. Carolina hesitou. Aceitar a oferta de um estranho parecia loucura, mas olhando para seu filho recém-nascido e pensando na porta fechada de sua antiga casa, percebeu que não tinha muitas opções. Por que está fazendo isso? Perguntou, buscando entender as motivações daquele homem enigmático. Rafael desviou o olhar para a janela, observando a chuva que continuava a cair sobre Salvador. Digamos que estou tentando acertar as contas com meu passado, respondeu enigmaticamente. Além disso, ninguém deveria estar sozinho em um momento como este. O que Carolina não sabia era que aquele encontro aparentemente casual mudaria não apenas sua vida, mas também revelaria segredos familiares enterrados há décadas, conectando seu destino ao de Rafael, de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. Enquanto o bebê dormia em seus braços, uma nova história começava a ser escrita, tendo como cenário o litoral baiano e como protagonistas duas almas feridas que o destino decidira unir. 3 dias se passaram desde o nascimento de Theo. Carolina, ainda recuperando-se do parto, observava o mar da Praia do Forte pela janela da casa de hóspedes na propriedade de Rafael. O lugar era um pequeno paraíso, uma construção elegante de 2 andares, decorada com móveis de madeira, clara e arte local, cercada por um jardim exuberante de plantas tropicais e com acesso direto à praia privativa. Naquela manhã ensolarada, enquanto amamentava o filho, Carolina ainda tentava compreender a reviravolta que sua vida havia dado. De desabrigada e desesperada, a hóspede em uma mansão à beira-mar, tudo parecia irreal demais para ser verdade. Rafael visitava-os diariamente, sempre com discrição e respeito,
Trazia especialistas para verificar a saúde do bebê e garantir a recuperação adequada de Carolina. Sua presença era reconfortante, embora permanecesse envolto em mistério. Raramente falava sobre si mesmo, desviando o assunto sempre que Carolina tentava conhecê-lo melhor. Naquela tarde, enquanto Theo dormia no berço improvisado, Carolina decidiu organizar suas poucas posses. Foi então que reencontrou o diário de sua avó, Dona Conceição. Sentou-se na varanda com a brisa do mar acariciando seu rosto e, finalmente, criou coragem para abrir aquelas páginas amareladas pelo tempo. Minha querida neta, começava a primeira página com a caligrafia elegante e firme de Dona Conceição. Se está lendo estas palavras, é porque chegou o momento de conhecer a verdade sobre nossa família. Há segredos que carregamos por gerações, dores silenciadas que moldam quem somos sem que saibamos. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Continuou lendo, cada página revelando histórias que jamais imaginara. Sua avó narrava como havia trabalhado como enfermeira em uma clínica particular na década de 1970 em Salvador. Lá, conhecera um médico brilhante com quem manteve um relacionamento secreto. Médico era casado, pertencente a uma das famílias mais influentes da Bahia. Quando descobri que estava grávida, escreveu Dona Conceição, ele me ofereceu dinheiro para que eu desaparecesse. Recusei. Decidi criar minha filha sozinha, sem jamais revelar a verdade. Essa filha é sua mãe, Jurema. O sobrenome Ribeiro que carregamos não é nosso por direito. Seu verdadeiro avô é Augusto Mendonça, fundador do Grupo Hospitalar Mendonça. Carolina deixou o diário cair no chão. Mendonça. O mesmo sobrenome de Rafael. Seria possível que... Sua mente trabalhava freneticamente, tentando conectar aos pontos. Se Augusto Mendonça era seu avô, isso significava que Rafael poderia ser seu tio, murmurou para si mesma, atordoada com a revelação. O som de passos interrompeu seus pensamentos. Rafael apareceu na varanda, trazendo uma pequena cesta com frutas frescas. Ao ver o estado de Carolina e o diário no chão, seu semblante mudou. "Está tudo bem?" perguntou, aproximando-se cautelosamente. Carolina levantou-se trêmula, segurando o diário contra o peito. "Augusto Mendonça", disse com voz embargada, "era seu pai?" Rafael ficou imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. Seu rosto pálido confirmou o que Carolina acabara de descobrir. "Como você sabe disso?" perguntou ele, a voz quase inaudível. "Minha avó." Carolina estendeu o diário para Rafael. Ela trabalhou na clínica do seu pai nos anos 70. Eles tiveram um caso. Minha mãe é filha dele. Rafael aceitou o diário com mãos trêmulas, folheando-o rapidamente. Seus olhos antes enigmáticos agora revelavam uma tempestade de emoções. "Eu sempre soube que meu pai tinha outros filhos", confessou finalmente, sentando-se na cadeira de vime ao lado de Carolina. "Ele era conhecido por seus casos extraconjugais. Minha mãe sofreu muito com isso. Foi uma das razões que me levou a abandonar a medicina e a tradição familiar." "Por isso você me ajudou na rua?" perguntou Carolina, sentindo-se subitamente vulnerável. "Você já sabia quem eu era?" Rafael balançou a cabeça. "Não, foi pura coincidência, ou talvez o destino", refletiu, olhando para o horizonte onde o céu encontrava o mar. "Estava voltando de uma reunião no hospital que ainda pertence à família, embora eu raramente me envolva na administração. Quando vi você na chuva, algo me impeliu a parar. Só agora entendo o porquê." Um silêncio pesado se instalou entre eles. O choro de Theo quebrou o momento. Carolina levantou-se automaticamente para atender o filho, mas sua mente estava longe, tentando assimilar a revelação que acabara de transformar sua compreensão sobre si mesma e sua família. Ao retornar, com o bebê nos braços, encontrou Rafael ainda sentado, com o olhar perdido no oceano. Havia uma melancolia profunda em seus olhos, que Carolina não havia notado antes. "Rafael", chamou suavemente, "há mais no seu passado, não é? Algo além dessa história familiar." Ele virou-se lentamente, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. "Fui um médico promissor uma vez", começou a voz carregada de emoções contidas.
Cirurgião cardíaco pediátrico. Era minha paixão salvar os pequenos corações até que... Rafael interrompeu-se, lutando visivelmente contra memórias dolorosas. Carolina esperou pacientemente, embalando Theo em seus braços. Perdi uma paciente na mesa de cirurgia, continuou finalmente. Uma menina de 5 anos. Fiz tudo certo, seguindo todos os protocolos, mas seu coração simplesmente parou. Foi devastador. Abandonei a medicina no dia seguinte. Não conseguia mais entrar em uma sala de cirurgia sem reviver aquele momento. Carolina aproximou-se, sentando-se ao lado dele. É por isso que você vive isolado? Punindo-se por algo que estava além do seu controle? Rafael olhou para Theo, dormindo pacificamente nos braços da mãe. Talvez, admitiu. Mas encontrar você e descobrir essa conexão familiar, parece que a vida está me dando uma segunda chance. Nesse momento, o celular de Rafael tocou. Ele atendeu rapidamente, seu rosto transformando-se em preocupação, à medida que escutava. Estou indo para aí agora, disse antes de desligar. Voltou-se para Carolina com urgência. Preciso ir ao hospital. Uma emergência com uma criança que precisa de cirurgia cardíaca. Não há outro especialista disponível. Você não pratica há anos, observou Carolina surpresa. Alguns conhecimentos nunca se perdem, respondeu Rafael levantando-se. E talvez seja a hora de enfrentar meus demônios. Antes de partir, Rafael hesitou na porta. Carolina, independentemente do que esse diário revelou, quero que saiba que você e Theo podem contar comigo. Somos família, afinal. Quando Rafael saiu, Carolina permaneceu na varanda, contemplando o mar e as revelações daquele dia. Seu filho dormia em seus braços, alheio às complicadas teias do destino que uniam sua pequena família a Rafael Mendonça. Na manhã seguinte, Carolina acordou com o som de passos na casa. Rafael havia retornado com olheiras profundas, mas um brilho renovado no olhar. Consegui, disse simplesmente, um sorriso cansado, mas genuíno, iluminando seu rosto. A cirurgia foi um sucesso. Carolina sorriu, sentindo uma inexplicável onda de orgulho. Bem-vindo de volta à medicina, Dr. Mendonça. Rafael riu, um som que Carolina ainda não havia escutado. Era como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Acho que devo agradecer a você e Theo por isso, admitiu. Encontrá-los me fez perceber que estava apenas escondendo-me de mim mesmo. Enquanto o sol subia no horizonte, banhando a casa com luz dourada, Carolina percebeu que aquela estranha reviravolta do destino havia não apenas lhe dado um teto e segurança, mas também devolvido a Rafael algo que ele havia perdido há muito: tempo, esperança. O que nenhum dos dois sabia era que as revelações do diário de Dona Conceição eram apenas o começo de uma trama muito mais complexa que envolvia as famílias Ribeiro e Mendonça, cujos segredos, enterrados por décadas, começavam agora a emergir à superfície. A notícia do retorno de Rafael Mendonça à medicina espalhou-se rapidamente pelos corredores do Hospital Santa Isabel. Após 5 anos de autoexílio, o brilhante cirurgião cardíaco pediátrico voltava em grande estilo, salvando a vida de uma criança em uma cirurgia considerada impossível por outros especialistas. Para a comunidade médica de Salvador, era quase um milagre. Para Rafael, era o início de um processo de cura pessoal. 2 semanas haviam se passado desde as revelações do diário. Carolina adaptava-se à nova realidade na casa de hóspedes, ainda assimilando a ideia de que Rafael era seu tio. O laço sanguíneo, contudo, era apenas um detalhe diante da conexão que começava a se formar entre eles. Naquela manhã ensolarada, Carolina preparava-se para sua primeira visita ao hospital desde o nascimento de Theo. Rafael havia insistido para que ela trouxesse o bebê para um check-up completo. É apenas rotina, explicara ele na noite anterior, durante o jantar que agora compartilhavam regularmente na varanda. Theo parece perfeitamente saudável, mas nunca é demais verificar. O tom casual não convenceu Carolina, que notou uma sombra de preocupação nos olhos do médico. Tem algo específico que o preocupa, não tem? Rafael hesitou, colocando os talheres sobre o prato.
Notei um sopro cardíaco leve quando o examinei ontem. Provavelmente não é nada sério, mas prefiro investigar a fundo. Carolina sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Confiava plenamente nas habilidades médicas de Rafael, especialmente após testemunhar sua transformação nas últimas semanas. Era como se, ao retornar à medicina, ele houvesse reencontrado uma parte essencial de si mesmo. No hospital, Carolina observou fascinada como todos tratavam Rafael com uma mistura de respeito e admiração. O outrora recluso milionário transformara-se em um médico atencioso, que parava para conversar com pacientes nos corredores e discutir casos com colegas mais jovens. Doutor Mendonça, uma jovem médica, aproximou-se, os olhos brilhando de entusiasmo. O senhor se lembra de mim? Fernanda Alves. Fui sua aluna no meu primeiro ano de residência. Rafael sorriu genuinamente feliz com o reencontro. Claro, doutora Alves. Como poderia esquecer? Você tinha as mãos mais firmes da turma. Enquanto seguiam para o departamento de cardiologia pediátrica, Carolina percebeu que a história de Rafael era mais complexa do que imaginava. Não era apenas um médico talentoso que abandonara a profissão após um trauma. Era um mentor que havia influenciado uma geração de especialistas. Os exames de Theo foram minuciosos. Rafael, assumindo pessoalmente o caso, conduziu uma série de testes que duraram quase todo o dia. Ecocardiograma, eletrocardiograma, radiografias, nada escapou ao olhar atento do tio recém-descoberto. No final da tarde, enquanto Carolina amamentava Theo em uma sala privativa, Rafael entrou com uma expressão séria que fez seu coração acelerar. E então? Perguntou, tentando controlar o nervosismo em sua voz. Rafael sentou-se ao seu lado, escolhendo cuidadosamente as palavras. Theo tem uma condição chamada tetralogia de Fallot. É uma malformação cardíaca congênita que envolve 4 defeitos diferentes no coração. Carolina sentiu o mundo girar. Seu pequeno menino, aparentemente tão perfeito, carregava um coração defeituoso. É grave? Pode ser se não tratado, respondeu Rafael com honestidade, mas também com calma. Mas foi detectado precocemente, o que é excelente. E ele tem algo a seu favor que muitas crianças com essa condição não têm. O quê? Perguntou Carolina, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Rafael tomou suas mãos entre as dele. Tem a mim. Sou especialista em corrigir exatamente esse tipo de problema. Já realizei essa cirurgia dezenas de vezes, com taxa de sucesso de mais de 90%. Um misto de medo e gratidão invadiu Carolina. Por um lado, a perspectiva de seu filho enfrentar uma cirurgia cardíaca era aterrorizante. Por outro, o destino havia colocado em seu caminho justamente o médico que poderia salvá-lo. Quando precisaria ser feita a cirurgia? Perguntou, tentando processar todas as informações. Idealmente entre os 3 e 6 meses de idade, explicou Rafael. Até lá vamos monitorá-lo de perto e utilizar medicamentos para garantir que se mantenha estável. Naquela noite, de volta à casa na Praia do Forte, Carolina finalmente permitiu-se desabar. Sozinha em seu quarto, depois de colocar Theo para dormir, chorou todas as lágrimas que havia contido durante o dia. Foi assim que Rafael a encontrou, quando veio trazer o jantar que ela havia recusado mais cedo. Posso entrar? Perguntou suavemente, após bater na porta entreaberta. Carolina assentiu, enxugando rapidamente o rosto. Rafael colocou a bandeja sobre a cômoda e sentou-se na beirada da cama. Eu sei exatamente como você está se sentindo, disse ele, surpreendendo Carolina. Impotente. Culpada, talvez, pensando se fez algo durante a gravidez que causou isso. Assustada com o futuro. Como você pode saber? Perguntou ela, a voz rouca de tanto chorar. Rafael respirou fundo antes de revelar, porque meu filho também nasceu com tetralogia de Fallot. A confissão pegou Carolina completamente desprevenida. Em nenhum momento, Rafael havia mencionado ter um filho. Você tem um filho? Perguntou, incapaz de esconder a surpresa. Os olhos de Rafael marejaram, algo que Carolina jamais havia visto acontecer.
Tinha, corrigiu ele, a voz embargada. Lucas, ele nasceu com a mesma condição de Theo. Na época eu era apenas um residente. Outro cirurgião realizou a operação, mas houve complicações. Lucas não resistiu. Carolina cobriu a boca com as mãos, compreendendo finalmente a dimensão do trauma que havia moldado a vida de Rafael. Foi por isso que você se especializou em cirurgia cardíaca pediátrica, concluiu. Rafael assentiu. Prometi a mim mesmo que nenhuma outra criança sob meus cuidados passaria pelo que Lucas passou. Durante 15 anos, cumpri essa promessa. Até o dia em que perdi aquela menina, na mesa de cirurgia, foi como reviver tudo novamente. E Marina? Perguntou Carolina, referindo-se à esposa de Rafael, que havia conhecido brevemente dias atrás, uma mulher elegante e discreta que raramente aparecia na propriedade. Nossa relação nunca se recuperou após a perda de Lucas, confessou Rafael. Permanecemos casados, mas vivemos vidas separadas. Ela nunca superou o luto. Eu mergulhei no trabalho para lidar com o meu. Quando abandonei a medicina, afastamo-nos ainda mais. Carolina sentiu uma onda de empatia por aquele homem que carregava tantas dores silenciosas. Impulsivamente estendeu a mão e tocou seu rosto. Você vai salvar Theo, afirmou com convicção. Sei que vai. Rafael segurou a mão dela contra seu rosto, fechando os olhos momentaneamente. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, prometeu. Mas preciso que você saiba de algo. Não estou ajudando você e Theo por obrigação familiar ou culpa. Estou fazendo isso porque, de alguma forma, vocês trouxeram algo de volta à minha vida que eu pensava ter perdido para sempre. Naquela noite, sob o céu estrelado da Praia do Forte, Carolina e Rafael compartilharam não apenas suas dores, mas também uma nova esperança. Dois corações feridos que, de alguma forma, começavam a curar um ao outro. No dia seguinte, enquanto Rafael estava no hospital, Carolina recebeu uma visita inesperada. Débora Santos, sua melhor amiga dos tempos de faculdade, apareceu na casa após semanas tentando localizá-la. Meu Deus, Carol, você simplesmente desapareceu, exclamou Débora, abraçando-a com força. Fui à casa da sua mãe, mas ela só disse que você havia saído. Levei dias para descobrir que você estava aqui e só consegui porque uma enfermeira do Santa Isabel, que é prima de uma conhecida minha, comentou sobre o caso da sobrinha do Dr. Mendonça que teve bebê recentemente. Carolina sorriu, genuinamente feliz por ver um rosto amigo. Apresentou Theo à tia Débora e aos poucos contou tudo o que havia acontecido, a expulsão de casa, o encontro com Rafael, a descoberta do parentesco, a condição cardíaca de Theo. Isso parece roteiro de novela das 9, comentou Débora impressionada. E como está sendo conviver com ele? Com o tio milionário que você nunca soube que existia? Carolina refletiu por um momento. No início era estranho. Ele parecia tão distante, tão enigmático. Mas agora é como se nos conhecêssemos há muito tempo. Há uma conexão que vai além do sangue, sabe? Débora ergueu as sobrancelhas, um sorriso malicioso formando-se em seus lábios. Pelo brilho nos seus olhos, diria que essa conexão está ficando bem interessante. Não seja ridícula, protestou Carolina, sentindo o rosto corar. Ele é meu tio. Tio por parte de pai que você nunca conheceu como familiar, ponderou Débora. Tecnicamente, vocês são estranhos com uma ligação distante de sangue. Carolina balançou a cabeça, recusando-se a seguir aquela linha de pensamento. No entanto, não. Podia negar que havia algo especial na forma como ela e Rafael vinham se aproximando. Uma intimidade crescente, nascida da dor compartilhada e da esperança renovada. O que Carolina não sabia era que, enquanto ela e Débora conversavam, Rafael enfrentava seus próprios dilemas no hospital. Sua esposa, Marina, havia aparecido em seu consultório pela primeira vez em anos, com notícias que poderiam mudar tudo novamente. Marina Mendonça cruzou o elegante saguão do Hospital Santa Isabel com a postura impecável que a caracterizava. Aos 42 anos, mantinha a beleza aristocrática que havia capturado o coração de Rafael 2 décadas atrás. Seu rosto, porém, revelava a marca dos anos vividos em um luto silencioso,
linhas de expressão prematuras ao redor dos olhos e um olhar perpetuamente distante. "Preciso falar com meu marido", anunciou a recepcionista com a autoridade de quem não está acostumada a ouvir negativas. Em seu consultório, Rafael revisava os últimos exames de Theo quando a porta se abriu sem aviso prévio. Ao ver Marina, seu semblante mudou instantaneamente. "O que faz aqui?" perguntou, tentando esconder a surpresa. Raramente se encontravam nos últimos anos, mantendo uma relação cordial, porém distante, como dois estranhos que dividiam ocasionalmente o mesmo espaço. Marina fechou a porta atrás de si e permaneceu em pé, recusando o assento que Rafael lhe ofereceu com um gesto. "Então é verdade", disse ela, os olhos fixos nos documentos sobre a mesa. "Você voltou a operar." Rafael assentiu, guardando cuidadosamente os exames de Theo em uma pasta. "Sim, voltei. Foi uma decisão recente. E tem algo a ver com essa mulher e o bebê que você está hospedando em nossa casa de praia?" perguntou Marina, a voz controlada, mas com uma clara nota de ressentimento. "Como você sabe sobre eles?" Rafael franziu o senho, surpreso com a informação. Marina deu um sorriso sem humor. "Salvador pode ser a terceira maior cidade do Brasil, Rafael, mas nossos círculos sociais são pequenos. Uma jovem mãe solteira sendo acolhida pelo renomado Dr. Mendonça em sua propriedade exclusiva é o tipo de fofoca que corre rápido." Rafael levantou-se, caminhando até a janela que oferecia uma vista panorâmica da Baía de Todos os Santos. "Não é o que você está pensando", disse finalmente. "Carolina Ela é filha de Jurema Ribeiro." Marina congelou, o rosto empalidecendo visivelmente. "Jurema? A filha que seu pai teve com aquela enfermeira?" "Exatamente", confirmou Rafael. "O que faz de Carolina minha sobrinha?" Marina deixou-se cair na cadeira que havia recusado momentos. "Antes, por que agora, Rafael? Depois de todos esses anos ignorando a existência dessas pessoas, por que decidiu trazê-las para nossas vidas?" "Foi o destino", respondeu ele simplesmente. "Encontrei Carolina por acaso, numa situação desesperadora. Só descobrimos o parentesco depois." "E o bebê?" perguntou Marina, sua voz subitamente mais suave. Rafael hesitou. "Theo. Ele tem 4 semanas e foi diagnosticado com tetralogia." Falou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O nome da condição pairou entre eles como um fantasma do passado que nunca havia realmente partido. "Exatamente como Lucas", murmurou Marina, fechando os olhos como se tentasse afastar memórias dolorosas. "Sim", concordou Rafael. "Vou operá-lo quando completar 4 meses." Marina abriu os olhos, encarando-o com uma intensidade que ele não via há anos. "É por isso que voltou a operar? Para salvar esse menino?" "Em parte", admitiu Rafael. "Mas é mais do que isso. Carolina e Theo. Eles me lembraram por que me tornei médico em primeiro lugar. Eles me deram um propósito novamente." Marina levantou-se, aproximando-se dele com passos lentos. "Você acha que pode salvar esse menino? E de alguma forma isso compensará o que aconteceu com Lucas? Que isso nos libertará desse limbo em que vivemos por anos?" Rafael não respondeu imediatamente, ponderando a pergunta que tocava em feridas profundas. "Não se trata de compensação", disse finalmente. "Nada trará Lucas de volta. Mas talvez seja uma chance de fazer as pazes com o passado." Marina o estudou por um longo momento, seus olhos azuis procurando algo no rosto do marido que há muito tempo havia se tornado um estranho. "Há algo mais, não há? Algo sobre essa mulher, Carolina. A forma como você fala dela." Rafael desviou o olhar, incapaz de esconder o que apenas começava a admitir para si mesmo. "Ela me lembra de você", confessou. "De como você era antes, forte, determinada, cheia de vida." A declaração atingiu Marina como um golpe físico. Seus olhos marejaram, não de tristeza, mas de uma compreensão dolorosa. "Você está se apaixonando por ela." Não era uma pergunta, mas uma constatação. Rafael não confirmou nem negou, seu silêncio mais revelador que qualquer resposta. "Rafael, ela é sua sobrinha", lembrou Marina, uma ponta de incredulidade em sua voz.
Laços de sangue que descobrimos há 2 semanas, rebateu ele. Passamos nossas vidas como estranhos, e não é como se eu tivesse escolhido isso, Marina. Simplesmente aconteceu. Marina afastou-se, recompondo-se visivelmente. Vim aqui para lhe dizer que estou me mudando definitivamente para Paris. Aceitei. A oferta da galeria de arte que vinha me cortejando há meses. Rafael assentiu, uma parte dele aliviada pela mudança de assunto, outra parte sentindo o peso do que representava o fim definitivo de uma era. Espero que encontre a felicidade lá, disse sinceramente. E eu espero que você não esteja cometendo um erro do qual vai se arrepender, respondeu ela dirigindo-se à porta. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. O divórcio é a melhor solução para nós dois, Rafael. Meu advogado entrará em contato com o seu. Quando a porta se fechou atrás de Marina, Rafael permaneceu imóvel, absorvendo o impacto daquela conversa. Sua vida, que parecia finalmente entrar nos eixos, tornava-se novamente complexa. Seus sentimentos por Carolina, que tentara reprimir, haviam sido expostos, trazendo consigo um turbilhão de questões éticas e emocionais. Na Praia do Forte, Carolina despedia-se de Débora quando seu celular tocou. O nome de Dona Jurema, sua mãe, piscou na tela, fazendo seu coração acelerar. Desde o dia em que fora expulsa de casa, não haviam trocado uma palavra sequer. Alô? Atendeu hesitante. Carolina. A voz de Dona Jurema soava estranhamente contida. Precisamos conversar, é sobre sua avó Conceição. Carolina sentiu um calafrio. O que tem ela? Não pelo telefone, respondeu Dona Jurema. Venha me ver amanhã. Há coisas que você precisa saber. Coisas que estão naquele diário que ela deixou para você. Como sabe do diário? Perguntou Carolina surpresa. Porque eu também tenho um, revelou Dona Jurema antes de desligar. Carolina ficou olhando para o telefone, perplexa. Sua mãe, que sempre parecera tão simples e direta, guardava segredos que aparentemente se conectavam aos de sua avó e, por consequência, à família Mendonça. Naquela noite, quando Rafael retornou do hospital, encontrou Carolina na varanda, contemplando o mar sob o luar. Aproximou-se cautelosamente, ainda processando sua conversa com Marina e o turbilhão de emoções que havia despertado. Theo já dormiu? Perguntou, sentando-se na cadeira ao lado dela. Sim, há 1 hora, respondeu Carolina, voltando-se para ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Como foi seu dia? Rafael hesitou, decidindo não mencionar o encontro com Marina. Intenso, muitas cirurgias agendadas para as próximas semanas. E o seu? Recebi uma ligação da minha mãe, contou Carolina, surpreendendo Rafael. Ela quer me ver amanhã. Disse que tem outro diário, como o da minha avó, e que há coisas que preciso saber. Rafael franziu o senho. Quer que eu vá com você? Não sei se seria uma boa ideia, ponderou Carolina. Minha mãe pode reagir mal se eu aparecer acompanhada, especialmente por um Mendonça. Rafael assentiu, compreendendo. O silêncio que se seguiu era carregado de palavras não ditas, questões não formuladas, sentimentos não expressos. Carolina, começou ele finalmente, reunindo coragem. Há algo que precisamos discutir. Sobre nós. Ela voltou-se para ele, o coração acelerando inexplicavelmente. O que sobre nós? Rafael procurou as palavras certas, consciente do terreno delicado em que pisava. Nas últimas semanas, desde que descobrimos nosso parentesco, tenho pensado muito sobre o que isso significa, sobre os limites que devem existir entre nós. Carolina sentiu o rosto esquentar, subitamente consciente da direção da conversa. Rafael, Deixe-me terminar, por favor, interrompeu ele gentilmente. Tecnicamente, somos tio e sobrinha, mas crescemos como estranhos, sem qualquer conexão familiar. Conhecemo-nos como 2 pessoas em circunstâncias extraordinárias, e o vínculo que formamos é complicado de definir. Carolina observou-o atentamente, notando a batalha interna refletida em seus olhos. Você está tentando dizer que sente algo por mim, afirmou baixinho. Rafael assentiu aliviado e apreensivo ao mesmo tempo. Sim, e não sei o que fazer com isso.
É eticamente complicado, socialmente questionável e ainda assim, não posso negar que também sinto, admitiu Carolina, surpreendendo a ambos com sua honestidade. Mas a Theo, sua condição médica, o parentesco, sua esposa... Marina e eu vamos nos divorciar, revelou Rafael. Ela está se mudando para Paris. Na verdade, nosso casamento acabou há muito tempo, apenas não havíamos oficializado. A notícia pairou entre eles, carregada de possibilidades e complicações. Carolina levantou-se, caminhando até a balaustrada da varanda, sentindo a brisa do mar em seu rosto. Amanhã vou ver minha mãe, disse finalmente. Descobrir que outros segredos nossa família esconde. Depois disso, poderemos falar sobre... nós. Sobre o que quer que isso signifique. Rafael levantou-se também, mantendo uma distância respeitosa. É justo, temos tempo. O que nenhum dos dois sabia era que os segredos guardados no diário de Dona Jurema mudariam completamente o rumo daquela história, revelando conexões entre as famílias Ribeiro e Mendonça muito mais profundas e surpreendentes do que qualquer um poderia imaginar. A casa de Dona Jurema permanecia exatamente como Carolina lembrava, a pequena construção de 2 andares no bairro do Rio Vermelho, com suas paredes de um amarelo desbotado e o jardim meticulosamente cuidado. Carregando Theo nos braços, Carolina hesitou por um momento antes de bater à porta, o coração acelerado pela ansiedade do reencontro. Foi a própria Jurema quem atendeu, seu rosto envelhecido marcado por uma expressão que Carolina não conseguiu decifrar. Uma mistura de alívio, arrependimento e determinação. Você veio, disse a senhora, seu olhar imediatamente fixando-se no bebê. Este é... meu neto? Sim, respondeu Carolina, surpreendida pelo tom quase carinhoso na voz da mãe. Este é Theo. Dona Jurema afastou-se para dar passagem, convidando-os a entrar com um gesto. O interior da casa estava impecavelmente limpo, como sempre. Mas Carolina notou uma sutil diferença. As várias imagens de santos que antes decoravam as paredes haviam sido removidas, dando ao ambiente um aspecto mais despojado. Preparei um chá, informou Jurema, conduzindo-os até a pequena sala de estar. Sobre a mesa de centro, uma bandeja com 2 xícaras, um bule fumegante e uma caixa de madeira entalhada, que Carolina nunca havia visto antes. Sentaram-se em um silêncio constrangedor. Carolina acomodou Theo em seu colo, enquanto Jurema servia o chá com mãos levemente trêmulas. Você está bem instalada? Perguntou finalmente Jurema, quebrando o silêncio. Soube que está morando com um Mendonça. Carolina assentiu, estudando a mãe com cautela. Rafael me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Ele é médico, está cuidando de Theo, que nasceu com uma condição cardíaca. A informação pareceu atingir Dona Jurema como um golpe físico. Ela empalideceu, pousando a xícara com força sobre o pires. Condição cardíaca? Repetiu. Que tipo? Tetralogia de Fallot, explicou Carolina. Rafael é especialista. Nisso vai operá-lo quando completar 4 meses. Jurema levou a mão ao peito, murmurando algo inaudível. Então, com uma determinação súbita, alcançou a caixa de madeira sobre a mesa. É por isso que precisamos conversar, disse ela, abrindo a caixa e retirando um diário muito semelhante ao de Dona Conceição, mas de aparência mais recente. Há coisas sobre nossa família que você precisa saber. Coisas que podem afetar Theo e essa relação que você está desenvolvendo com Rafael Mendonça. O tom enigmático da mãe despertou a curiosidade de Carolina. Que tipo de coisas? Primeiro, preciso pedir perdão, disse Jurema, surpreendendo a filha. Pelo modo como a tratei. Pela maneira como reagi à sua gravidez. Eu estava revivendo meu próprio passado, meus próprios erros, mas só percebi isso depois que você saiu. Carolina permaneceu em silêncio, processando aquele pedido inesperado de desculpas. Quando você partiu, encontrei este diário entre as coisas da sua avó. Continuou Jurema, acariciando a capa de couro. Minha mãe escreveu-o para mim, assim como escreveu o seu para você. Era para ser entregue apenas após sua morte, mas eu o encontrei antes, e o que descobri nele
Mudou tudo o que eu pensava saber sobre minha própria vida. Jurema abriu o diário folheando até uma página específica. Sua avó Conceição não contou toda a verdade no diário que deixou para você. Ou melhor, omitiu partes cruciais da história. Como o quê? Perguntou Carolina, a ansiedade crescendo. Como o fato de que Augusto Mendonça não foi apenas um caso na vida dela, revelou Jurema. Eles se amavam profundamente. Planejavam ficar juntos, até que a esposa dele, Eleonora, descobriu a gravidez. Carolina ajeitou Theo nos braços, absorvendo cada palavra. A história que começava a se revelar era muito mais complexa do que imaginava. Eleonora ameaçou destruir a carreira de minha mãe, impedi-la de trabalhar em qualquer hospital da Bahia, continuou Jurema. Não apenas isso, ameaçou prejudicar o próprio Augusto, expondo outros escândalos da família Mendonça que poderiam arruiná-los. Minha mãe, para proteger Augusto e o futuro do filho que ele já tinha, Rafael, decidiu afastar-se. Então, meu avô não abandonou sua avó? Perguntou Carolina, reprocessando a história familiar. Não, confirmou Jurema. Foi ela quem escolheu partir, embora tenha sido uma escolha forçada pelas circunstâncias. Augusto nunca soube que minha mãe o deixou para protegê-lo. Ele acreditou que ela havia aceitado o dinheiro por interesse e isso criou uma amargura que o acompanhou pelo resto da vida. Carolina tentava organizar mentalmente essa nova versão da história familiar. E como você descobriu tudo isso? Por que sua mãe decidiu contar agora? Jurema hesitou, o olhar baixo fixo no diário. Porque há mais, Carolina, muito mais. Ela virou algumas páginas, chegando a um trecho aparentemente doloroso. Aos 17 anos engravidei. O pai era um jovem médico residente que trabalhava com Augusto Mendonça. Ele era brilhante, carismático e casado, exatamente como seu pai, João Paulo. Meu pai não era casado, corrigiu Carolina automaticamente. Sorriso triste formou-se nos lábios de Jurema. João Paulo não é seu pai, Carolina. A declaração caiu como uma bomba. Carolina sentiu o ar faltar em seus pulmões. O quê? Como assim? Seu verdadeiro pai se chama Ernesto Vasconcelos, revelou Jurema. Foi meu professor na faculdade de enfermagem. Tivemos um caso breve, mas intenso. Quando descobri que estava grávida, ele já havia aceitado uma posição em um hospital nos exterior. Decidi não contar a ele, determinada a criar você sozinha. Carolina sentiu o mundo girar. Toda sua vida havia sido construída sobre mentiras. Por que nunca me contou isso? Por vergonha, por medo, por achar que era melhor assim, admitiu Jurema. E porque, de certa forma, estava repetindo a história da minha mãe. Como ela, engravidei de um médico brilhante, mas inacessível. Ao contrário dela, nem cheguei a dar a chance de ele escolher ficar ou partir. Carolina tentava assimilar as revelações quando algo a atingiu. Espere, se João Paulo não é meu pai, então Rafael não é seu tio, completou Jurema. Não há qualquer laço de sangue entre vocês. A declaração pairou na sala como uma verdade libertadora e, ao mesmo tempo, perturbadora. Carolina lembrou-se da conversa na varanda na noite anterior, dos sentimentos confusos que ambos haviam admitido. Tem mais uma coisa que você precisa saber, continuou Jurema, hesitante, sobre a condição de Theo. Carolina voltou sua atenção para a mãe, subitamente alarmada. O que tem? A tetralogia de Fallot tem um componente genético em muitos casos, explicou Jurema. E há um padrão na nossa família que só descobri lendo o diário da minha mãe. Augusto Mendonça tinha um irmão que nasceu com essa condição e não sobreviveu, na década de 1940. E Ernesto Vasconcelos, seu pai biológico, também nasceu com um defeito cardíaco congênito, embora mais leve. Você está dizendo que Theo herdou isso da minha família? Perguntou Carolina, a culpa pesando em seu peito. Estou dizendo que não é culpa de ninguém, corrigiu Jurema, surpreendendo a filha com sua gentileza. É simplesmente uma predisposição genética que existe em nossa linhagem. E saber disso pode ser importante para o tratamento de Theo. Carolina assentiu, embalando o bebê adormecido. Por que decidiu me contar tudo isso agora?
Depois de me expulsar, depois de tudo o que disse? Jurema suspirou profundamente. Porque quando você saiu daquela porta, algo em mim desmoronou. Percebi que estava repetindo com você o mesmo ciclo de segredos e ressentimentos que marcou minha relação com minha mãe. E então encontrei o diário. Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima furtiva. Descobri que minha mãe passou a vida inteira arrependida por não ter lutado por seu amor, por ter permitido que as convenções sociais e as ameaças determinassem seu destino. Seu último desejo, escrito nessas páginas, era que eu não cometesse o mesmo erro. E mesmo assim eu quase destruí sua vida e a do meu neto por orgulho e medo do que os outros diriam. As palavras tocaram Carolina profundamente. Pela primeira vez, via sua mãe não como a figura autoritária e inflexível que conhecia, mas como uma mulher moldada por suas próprias dores e segredos. Você consegue me perdoar? Perguntou Jurema, a vulnerabilidade evidente em sua voz. Carolina não respondeu imediatamente. O perdão não viria fácil ou rapidamente, mas o primeiro passo havia sido dado. Vamos construir uma nova relação, ofereceu finalmente. Por Theo. Ele merece conhecer a avó. Jurema assentiu, lágrimas silenciosas, escorrendo por seu rosto envelhecido. Com cuidado estendeu os braços. Posso segurá-lo? Carolina transferiu o bebê adormecido para os braços da avó, observando como o rosto de Jurema se transformava ao contemplar o neto. Era como se anos de amargura se dissolvessem naquele simples ato de segurar uma nova vida. Ele tem os olhos do pai, comentou Jurema. Os mesmos olhos de Ernesto. Preciso encontrá-lo, decidiu Carolina subitamente. Meu pai biológico. Ele tem o direito de saber sobre Theo, sobre a condição cardíaca que pode ter transmitido. Jurema assentiu. Ele está no Brasil. Voltou há alguns anos depois de uma carreira bem-sucedida nos Estados Unidos. É diretor do Instituto de Cardiologia de São Paulo agora. Um cardiologista? Perguntou Carolina, incrédula com a coincidência. Um dos melhores do país, confirmou Jurema. Especialista em cardiopatias congênitas. Carolina não conseguia acreditar na ironia do destino. Seu pai biológico, que nunca conhecera, era um especialista exatamente na condição que afetava seu filho. Há algo mais que você deva me contar? Perguntou, sentindo que aquela tarde de revelações ainda poderia guardar mais surpresas. Jurema hesitou, devolvendo Theo aos braços da mãe. Rafael Mendonça, começou ela, escolhendo cuidadosamente as palavras. Ele conhece Ernesto. Na verdade, eles trabalharam juntos por um tempo antes de Rafael abandonar a medicina. A informação caiu como mais uma peça de um quebra-cabeça, complexo que começava a formar uma imagem. Eles eram amigos? Mais que isso, revelou Jurema. Ernesto foi mentor de Rafael, e quando o filho de Rafael adoeceu com a mesma condição de Theo, foi Ernesto quem realizou a cirurgia. Carolina fechou os olhos, tentando processar a teia de conexões que unia aquelas vidas aparentemente separadas. Então, Rafael conhece meu pai biológico, que operou seu filho, que sofria da mesma condição que Theo. O mundo é menor do que imaginamos, observou Jurema, especialmente para famílias cujas histórias se entrelaçaram por gerações. Ao tio sair da casa da mãe naquela tarde, Carolina carregava não apenas Theo nos braços, mas também o peso de revelações que transformavam completamente sua compreensão sobre si mesma e sua família. Enquanto o táxi atravessava as ruas de Salvador em direção à Praia do Forte, ela imaginava como contaria tudo aquilo a Rafael, especialmente a parte sobre não existir qualquer parentesco entre eles. O que Carolina não sabia era que Rafael enfrentava seus próprios dilemas naquele exato momento. No hospital, acabara de receber uma ligação que o deixara profundamente abalado. Ernesto Vasconcelos, seu antigo mentor, estava a caminho de Salvador, após receber um pedido de segunda opinião sobre um caso de tetralogia de Fallot em um recém-nascido. Caso este que Rafael havia propositalmente omitido o sobrenome da mãe na documentação enviada. O Aeroporto Internacional de Salvador
estava particularmente movimentado naquela tarde de sábado. Rafael aguardava na área de desembarque, consultando o relógio repetidamente. Dividido entre a ansiedade profissional de receber um dos mais renomados cardiologistas pediátricos do país e a apreensão pessoal de reencontrar o homem que havia sido seu mentor, e que, sem saber, era o pai biológico de Carolina. Quando Ernesto Vasconcelos emergiu pelo portão de desembarque, Rafael imediatamente reconheceu sua figura imponente. Aos 58 anos, o médico mantinha a postura elegante e o andar confiante que sempre o caracterizaram. Seus cabelos, antes negros como os de Carolina, agora exibiam fios grisalhos nas têmporas, conferindo-lhe um ar ainda mais distinto. "Rafael!", exclamou Ernesto ao avistá-lo, abrindo um sorriso genuíno. "Quanto tempo, meu amigo?" Os homens abraçaram-se com a familiaridade de quem compartilhou anos importantes de formação profissional e momentos pessoais decisivos. "Obrigado por vir tão rapidamente", disse Rafael, tomando a maleta de Ernesto. Um caso de tetralogia de Fallot em um recém-nascido, encaminhado pelo próprio Rafael Mendonça, que retornou milagrosamente à medicina depois de 5 anos. "Como eu poderia recusar?", respondeu Ernesto, enquanto caminhavam para o estacionamento. "Além disso, estava curioso para entender por que você omitiu tantos detalhes no prontuário que me enviou." Rafael manteve a expressão neutra, consciente de que estava prestes a desencadear uma série de revelações que mudariam para sempre as vidas de todos os envolvidos. "Há complicações, além das médicas neste caso", admitiu, abrindo a porta do carro para o colega. "Vamos primeiro ao hospital, para que você possa examinar os exames mais recentes. Depois disso, há alguém que você precisa conhecer." Durante o trajeto até o Hospital Santa Isabel, Rafael manteve a conversa em terreno profissional, discutindo os detalhes do caso de Theo e as últimas inovações em procedimentos cirúrgicos para cardiopatias congênitas. Evitou deliberadamente mencionar Carolina ou qualquer conexão pessoal com o caso. No hospital, a recepção a Ernesto foi calorosa. Sua reputação o precedia, e médicos de diversos departamentos apareceram para cumprimentá-lo. Por quase 2 horas, Ernesto e Rafael revisaram meticulosamente cada exame de Theo, discutindo opções de tratamento e abordagens cirúrgicas. "Você estava certo em seu diagnóstico inicial", concluiu Ernesto, observando o último ecocardiograma. "É um caso clássico de tetralogia, embora com algumas particularidades interessantes na anatomia ventricular. Recomendo a correção completa em um único procedimento, assim que o bebê atingir o peso adequado." Rafael assentiu, sentindo um misto de alívio profissional e apreensão pessoal. "Na verdade, estava planejando realizar a cirurgia eu mesmo, com você como consultor, se estiver de acordo." Ernesto ergueu as sobrancelhas surpreso. "Você operando novamente? Pensei que havia abandonado a cirurgia definitivamente depois do que aconteceu com..." "As coisas mudaram", interrompeu Rafael suavemente. "Este caso, em particular, é especial para mim." Ernesto estudou o amigo com curiosidade. "Há algo que você não está me contando, Rafael. Conheço esse olhar desde que você era meu residente." Rafael respirou fundo, preparando-se para o momento que havia adiado durante todo o dia. "A mãe do bebê", começou, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Ela tem uma conexão com você, Ernesto. Uma conexão que nem ela mesma conhecia até recentemente." A expressão de Ernesto transformou-se em confusão. "O que quer dizer? Eu a conheço?" "Não", respondeu Rafael, "mas deveria conhecer. Seu nome é Carolina Ribeiro. Ela é filha de Jurema Ribeiro, uma enfermeira com quem você teve um relacionamento há cerca de 24 anos, quando era professor na faculdade de enfermagem aqui em Salvador." O impacto da revelação foi visível no rosto de Ernesto. Ele empalideceu, apoiando-se na mesa para manter o equilíbrio. "Jurema", murmurou, o nome despertando memórias claramente poderosas. "Ela teve uma filha minha?" Rafael assentiu, observando atentamente a reação do mentor. "Carolina descobriu recentemente que você é seu pai biológico. Jurema nunca contou a ela nem a você, aparentemente.
Ernesto passou a mão pelos cabelos, visivelmente abalado. Meu Deus, eu tenho uma filha? E agora um neto, com tetralogia de Fallot? Sim, confirmou Rafael. A mesma condição que você tinha quando criança, segundo Carolina me contou. Hoje? Ernesto olhou para Rafael com surpresa. Como ela sabe disso? Jurema não poderia saber sobre minha condição cardíaca de infância. Aparentemente há muitos segredos vindo à tona nos últimos dias, respondeu Rafael. Carolina está hospedada em minha casa na Praia do Forte desde o nascimento de Theo. Encontrei-a por acaso, numa situação desesperadora. E você sabia que ela era minha filha quando a acolheu? Questionou Ernesto, ainda processando as revelações. Não, garantiu Rafael. Inicialmente pensei que ela fosse minha sobrinha, filha de um caso extraconjugal de meu pai. Só descobrimos a verdade hoje. Ernesto sentou-se, tentando organizar os pensamentos. Preciso conhecê-la, decidiu finalmente. E ao bebê, meu neto. A última palavra saiu carregada de emoção, como se apenas naquele momento a realidade daquela nova condição começasse a se materializar. Ela está nos esperando, informou Rafael. Na verdade, acabou de me enviar uma mensagem. Está ansiosa para conhecê-lo. Durante o trajeto até a Praia do Forte, Ernesto permaneceu silencioso, perdido em pensamentos. Rafael respeitou aquele momento de introspecção, consciente do turbilhão emocional que o amigo devia estar enfrentando. Ao chegarem à propriedade, o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho que se refletiam no mar calmo daquela parte do litoral baiano. Carolina aguardava na varanda da casa principal, não mais na casa de hóspedes. Havia trocado o vestido simples que usara para visitar a mãe por uma saia longa estampada e uma blusa branca que realçava seu tom de pele. Theo dormia tranquilamente no berço portátil ao seu lado. Quando Rafael e Ernesto saíram do carro, ela levantou-se, o coração acelerado. Mesmo à distância, a semelhança entre pai e filha era inegável. Os mesmos olhos expressivos, o mesmo formato de rosto, a mesma postura naturalmente elegante. Ernesto parou por um instante ao vê-la, como se precisasse daquele momento para absorver a realidade da filha que nunca soube que tinha. Então, com passos hesitantes, aproximou-se da varanda. Carolina, disse simplesmente, a voz embargada pela emoção. Doutor Vasconcelos, respondeu ela formalmente, ainda incerta sobre como abordar aquele homem que era seu pai biológico, mas um completo estranho. Ernesto, por favor, corrigiu ele suavemente, ou o que você se sentir confortável em me chamar. Um silêncio carregado de possibilidades pairou entre eles. Rafael, percebendo a intensidade do momento, afastou-se discretamente, murmurando algo sobre preparar um café. Posso? Perguntou Ernesto, indicando o berço onde Theo dormia. Carolina assentiu, acompanhando-o até o bebê. Ernesto inclinou-se, observando as feições delicadas do neto com olhos marejados. Ele tem os olhos da minha mãe, comentou baixinho. Os mesmos olhos que você herdou. Carolina sentiu uma estranha emoção ao ouvir aquela observação. Um elo tangível com uma linhagem familiar que nunca conhecera. Rafael me contou sobre a condição dele, continuou. Ernesto, tetralogia de Fallot. Eu nasci com a mesma condição, embora mais leve. Foi por isso que me tornei cardiologista, para ajudar crianças como eu fui. Minha mãe mencionou isso hoje, disse Carolina. Parece que há um padrão genético em nossa família. Ernesto assentiu, afastando-se do berço para encarar a filha. Carolina, não sei por onde começar. Há tantas perguntas, tantas coisas que gostaria de dizer. Também tenho muitas perguntas, admitiu ela. Cresci acreditando em uma versão completamente diferente da minha história. Descobrir a verdade agora, depois de tanto tempo. Sua mãe nunca me contou sobre você, afirmou Ernesto com pesar. Quando nosso relacionamento terminou, ela simplesmente desapareceu. Tentei encontrá-la por um tempo, mas eventualmente segui em frente, aceitando a posição nos Estados Unidos que havia me sido oferecida. Ela disse que não quis atrapalhar sua carreira, explicou Carolina. Achou que era melhor criar-me sozinha
do que impor essa responsabilidade a você. Ernesto balançou a cabeça, claramente perturbado. Não era direito dela tomar essa decisão unilateralmente. Eu tinha o direito de saber, de escolher, de fazer parte da sua vida. E agora? Perguntou Carolina, a vulnerabilidade evidente em sua voz. O que acontece agora? Ernesto olhou para ela com uma intensidade que transmitia décadas de sentimentos, não expressos. Agora, se você permitir, gostaria de conhecer minha filha e ajudar a salvar meu neto. A simplicidade daquela resposta tocou Carolina profundamente. Não havia promessas grandiosas ou declarações melodramáticas, apenas a expressão honesta de um desejo de conexão. Rafael retornou com uma bandeja contendo café e petiscos, quebrando momentaneamente a intensidade emocional do momento. Os três sentaram-se na varanda, observando o céu que escurecia gradualmente, pontuado pelas primeiras estrelas. Rafael me contou como vocês se conheceram, comentou Ernesto após um momento de silêncio confortável. Parece que o destino tem formas curiosas de reunir pessoas. Carolina e Rafael trocaram um olhar carregado de significado que não passou despercebido por Ernesto. Há algo mais que eu deveria saber? Perguntou o médico mais velho, observando atentamente a interação entre os dois. Rafael hesitou, mas foi Carolina quem respondeu. Estamos tentando entender o que existe entre nós. É complicado. Por causa do parentesco que vocês acreditavam existir, concluiu Ernesto, compreendendo a situação. Sim, confirmou Rafael. Quando pensávamos que éramos tio e sobrinha, tentamos reprimir qualquer sentimento além do familiar. Agora estão livres para explorar outras possibilidades, completou Ernesto com um leve sorriso. A vida tem dessas ironias. Choro de Theo interrompeu a conversa. Carolina levantou-se automaticamente, mas Ernesto adiantou-se. Posso? Perguntou, um pedido silencioso para interagir com o neto. Carolina assentiu, observando com emoção contida como o pai que acabara de conhecer aproximava-se do berço e tomava Theo nos braços, com a delicadeza experiente de quem já havia segurado muitos bebês. Olá, pequeno guerreiro, murmurou Ernesto, embalando o bebê que imediatamente se acalmou em seus braços. Seu coração precisa de um pequeno conserto, mas vamos cuidar disso. Seu avô prometeu. Naquele momento, sob o céu estrelado da Praia do Forte, uma nova configuração familiar começava a tomar forma, complexa, imperfeita, nascida de segredos e coincidências, mas profundamente humana em sua capacidade de reinvenção e conexão. O que nenhum deles poderia prever, contudo, era que um último segredo ainda estava por vir à tona, um segredo guardado por décadas e que conectava as famílias Mendonça e Vasconcelos de uma forma que ninguém poderia imaginar. 3 meses se passaram desde o reencontro na varanda da casa na Praia do Forte. O tempo, como um hábil artesão, havia se encarregado de polir as arestas das relações recém-descobertas, transformando estranhos unidos pelo sangue em uma família não convencional, mas genuinamente conectada. Ernesto Vasconcelos transferiu temporariamente seu trabalho para Salvador, alugando uma casa próxima à de Rafael para estar presente durante os preparativos para a cirurgia de Theo. Em poucos dias, estabeleceu uma rotina de visitas diárias ao neto, trazendo consigo não apenas seu conhecimento médico, mas também histórias sobre seus próprios pais e avós, preenchendo para Carolina lacunas de uma história familiar que ela nunca conhecera. Jurema, após décadas de rigidez e amargura, revelou-se uma avó dedicada, visitando o neto regularmente, oferecendo a Carolina o apoio maternal que sempre lhe negara. A reconciliação entre mãe e filha, ainda frágil em certos aspectos, fortalecia-se dia após dia, através de conversas francas e da descoberta mútua. Rafael e Carolina, livres do fantasma do parentesco, permitiram-se explorar os sentimentos que haviam tentado reprimir.
com a delicadeza de quem constrói algo precioso e ainda incerto, desenvolveram uma relação baseada não apenas na atração mútua, mas na admiração e no respeito forjados nas adversidades que enfrentaram juntos. Naquela manhã de domingo, uma semana antes da cirurgia programada de Theo, os quatro, Carolina, Rafael, Ernesto e Jurema, reuniram-se na casa principal para um brunch preparado por Marina, que surpreendentemente tornara-se uma aliada inesperada após seu retorno de Paris para finalizar os detalhes do divórcio. Acho que nunca vi Rafael tão feliz, comentou Marina discretamente com Carolina enquanto arrumavam a mesa na varanda. Vocês são bons um para o outro. Carolina sorriu, ainda se acostumando, com a ideia de que a ex-esposa de Rafael pudesse apoiar seu relacionamento. Obrigada por dizer isso. Significa muito vindo de você. Marina deu de ombros, um gesto elegante que caracterizava todos os seus movimentos. Passamos anos nos punindo por algo que não podíamos controlar. A perda de Lucas nos destruiu de formas diferentes. Rafael se fechou na medicina, depois se isolou completamente. Eu me perdi em um luto que não tinha fim. Ela fez uma pausa, observando Rafael e Ernesto, que conversavam animadamente enquanto preparavam a churrasqueira. Vê-lo retomar não apenas a medicina, mas a capacidade de se conectar, de amar. É libertador, de certa forma. A conversa foi interrompida pela chegada de Jurema, carregando uma terrina de moqueca que encheu o ar com aromas irresistíveis de dendê, coentro e frutos do mar. Receita da minha mãe, anunciou ela com um toque de orgulho. Conceição sempre dizia que uma boa moqueca podia curar qualquer ferida da alma. O almoço transcorreu em uma atmosfera de intimidade e leveza que seria impensável apenas alguns meses antes. Theo, agora com quase 4 meses, passava de colo em colo, recebendo mimos dos avós e provocando sorrisos com seus recentes gorjeios e sorrisos sem dentes. Foi após a sobremesa, enquanto saboreavam um café especial que Ernesto trouxera, de São Paulo, que Marina fez um anúncio inesperado. Encontrei algo nos arquivos pessoais de Augusto que acho que vocês deveriam ver, disse ela, retirando da bolsa um envelope amarelado. Estava organizando os últimos documentos para finalizar a transferência da casa para Rafael, como parte do acordo de divórcio, quando descobri este compartimento secreto no escritório. Rafael franziu o senho, intrigado. Seu pai, Augusto Mendonça, havia sido um homem de muitos segredos, como já haviam descoberto. O que mais poderia estar escondido em seu legado? Marina abriu o envelope com cuidado, retirando algumas fotografias antigas e um documento que parecia ser uma certidão. Acho que isso explica muitas coisas, comentou, estendendo os itens para Rafael. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael examinava os documentos com uma expressão que transitava entre choque e compreensão. Finalmente, levantou os olhos fixando-os em Ernesto. Você sabia disso? Perguntou a voz quase inaudível. Ernesto pareceu confuso. Sabia do quê? Rafael estendeu os documentos para ele. Meu pai, Augusto, e seu pai, Henrique Vasconcelos, eram meio-irmãos. A revelação caiu como uma bomba entre os presentes. Ernesto tomou os documentos com mãos trêmulas, examinando-os minuciosamente. Impossível, murmurou, estudando a certidão antiga. Meu pai nunca mencionou ter qualquer relação com os Mendonça. Segundo estes documentos, eles tinham o mesmo pai, Antônio Mendonça, meu avô, explicou Rafael. Aparentemente, Antônio teve um caso com a empregada da família, Carmen Vasconcelos, que engravidou e foi mandada embora. O filho desse relacionamento foi seu pai, Henrique. Carolina observava a cena com assombro, tentando processar o que aquilo significava. Então, vocês são primos em segundo grau? Perguntou, olhando de Rafael para Ernesto. Parece que sim, confirmou Rafael, ainda atordoado. O que torna você e eu primos de terceiro grau, completou Ernesto, balançando a cabeça em descrença. Uma conexão distante, mas uma conexão sanguínea, ainda assim. Jurema, que permanecera em silêncio até então, soltou uma risada, surpreendentemente leve.
O destino tem um senso de humor peculiar, comentou. Todos esses anos acreditando que nossas famílias eram desconectadas, quando, na verdade, estávamos todos entrelaçados por laços que desconhecíamos. Isso explica o padrão de cardiopatias congênitas em ambas as famílias, observou Ernesto, o médico nele assumindo momentaneamente o controle. A predisposição genética à tetralogia de Fallot provavelmente vem desse ancestral comum. Carolina voltou-se para Rafael, uma súbita preocupação em seu olhar. Isso muda algo entre nós? Perguntou baixinho, temendo a resposta. Rafael tomou suas mãos entre as dele, seus olhos transmitindo uma certeza inabalável. Absolutamente nada, garantiu. Um parentesco de terceiro grau é extremamente distante. Em muitas culturas, nem seria considerado um impedimento para relacionamentos. Além disso, acrescentou Ernesto com um sorriso tranquilizador, do ponto de vista médico, não há qualquer preocupação genética para relações tão distantes. Marina, que observava a cena com interesse, levantou sua taça em um brinde improvisado. As famílias, propôs. Aquelas que nos são dadas pelo sangue, aquelas que escolhemos e aquelas que o destino insiste em entrelaçar de formas que desafiam nossa compreensão. O brinde foi acompanhado por todos, o momento de tensão dissolvendo-se gradualmente em uma aceitação coletiva daquela nova peça do quebra-cabeça familiar. Mais tarde, quando Jurema e Ernesto já haviam partido, e Marina retirou-se para finalizar sua mudança, Carolina e Rafael caminhavam pela praia, descalços, sentindo a areia morna do final da tarde entre os dedos. Theo dormia tranquilamente no carrinho que empurravam lado a lado. Está preocupada com a cirurgia? Perguntou Rafael, percebendo o silêncio contemplativo de Carolina. Um pouco, admitiu ela. Sei que você e meu pai são os melhores no que fazem, mas ainda assim é o coração do meu filho. Rafael assentiu, compreendendo perfeitamente aquele medo. Prometo que faremos tudo humanamente possível para que ele saia dessa mais forte. Carolina sorriu, apertando a mão dele. Sei que sim. É incrível como em poucos meses minha vida mudou completamente. De abandonada e desesperada à parte de uma família tão peculiar. Rafael riu suavemente. Peculiar é um eufemismo, mas é nossa, não é? Esta estranha configuração de pessoas unidas por segredos, coincidências e, acima de tudo, escolhas. Pararam de caminhar, contemplando o horizonte onde o sol começava sua descida diária em direção ao mar. Rafael virou-se para Carolina, tomando suas mãos entre as suas. Sei que é cedo, começou ele, a voz ligeiramente hesitante, que ainda estamos descobrindo quem somos juntos. Mas estes meses me mostraram que o que sinto por você é algo que nunca experimentei antes, uma conexão que vai além da atração ou do conforto. É como se tivéssemos nos encontrado exatamente quando precisávamos, completou Carolina, expressando o que ambos sentiam. Rafael assentiu, seus olhos refletindo a luz dourada do pôr do sol. Precisamente. E isso me fez perceber que não quero perder mais tempo. A vida é muito breve e imprevisível para adiarmos o que realmente importa. Carolina sentiu o coração acelerar quando Rafael retirou uma pequena caixa do bolso. Não era um anel, ainda não, mas uma delicada correntinha com um pingente em forma de coração. Não é um pedido de casamento, esclareceu ele com um sorriso. Ainda. É uma promessa de que não importa o que aconteça, estaremos juntos nessa jornada, como companheiros, como amigos, como uma família para Theo. Carolina aceitou o presente com lágrimas nos olhos, permitindo que Rafael colocasse a corrente em seu pescoço. O pingente repousou sobre seu coração, um símbolo tangível do compromisso que estabeleciam ali, com o mar como testemunha. Há mais uma coisa, continuou Rafael, após selar a promessa com um beijo. Estive pensando em usar nossa experiência para ajudar outras mulheres em situações semelhantes à sua, criar uma fundação que ofereça apoio médico, psicológico e financeiro para mães solo com filhos que enfrentam condições médicas complexas. A ideia tocou Carolina profundamente. É perfeito, respondeu, imaginando quantas outras mulheres poderiam se beneficiar do tipo de apoio
que ela recebera por uma feliz coincidência do destino. Poderíamos chamar de Fundação Theo. Na verdade, sorriu Rafael, estava pensando em Fundação Conceição em homenagem à sua avó. Afinal, foi ela quem começou tudo isso com seu diário, não foi? Carolina assentiu, emocionada com a sugestão. Ela adoraria saber que seu diário, suas verdades finalmente reveladas, resultaram em tudo isso. Retomaram a caminhada, empurrando o carrinho onde Theo dormia pacificamente, alheio às complexidades do mundo adulto e às reviravoltas do destino que haviam moldado sua breve existência. Na manhã da cirurgia, uma semana depois, o hospital. Santa Isabel testemunhou algo incomum, uma sala de espera lotada de pessoas unidas por laços que desafiavam definições convencionais de família. Jurema, segurando firmemente a mão de Marina, que surpreendentemente adiara sua partida para Paris para estar presente. Débora, a amiga fiel, distribuindo café e palavras de conforto. E até mesmo alguns colegas de Rafael, que haviam se tornado amigos próximos de Carolina nos últimos meses. Na sala de cirurgia, pai e tio, ou primos como haviam recentemente descoberto, trabalhavam lado a lado com a precisão de quem dominava completamente sua arte. Rafael e Ernesto, dois dos mais talentosos cirurgiões cardíacos de suas respectivas gerações, unidos não apenas pela medicina, mas por laços de sangue e pelo amor compartilhado por aquela pequena vida sobre a mesa. Horas depois, quando Rafael finalmente saiu para a sala de espera com um sorriso exausto, mas triunfante, Carolina soube, antes mesmo que ele falasse, que seu pequeno guerreiro havia vencido sua primeira grande batalha. Ele é forte como a mãe, declarou Rafael, abraçando-a com força. A cirurgia foi um sucesso, naquele momento de pura alegria e alívio. Cercada por pessoas que apenas alguns meses antes eram completos estranhos, Carolina compreendeu que o verdadeiro milagre não estava apenas no sucesso médico da cirurgia, mas na extraordinária capacidade humana de criar conexões, superar adversidades e transformar histórias de abandono e desespero em narrativas de esperança e recomeço. 6 meses depois, a Fundação Conceição inaugurava sua primeira clínica em Salvador, oferecendo tratamento especializado para crianças com cardiopatias congênitas e apoio integral para suas famílias. Na cerimônia de abertura, com Theo completamente recuperado em seus braços, Carolina discursou para uma plateia emocionada. Há 1 ano, eu me vi sozinha nas ruas de Salvador, grávida e abandonada, sem esperança ou direção. Hoje estou aqui cercada por uma família que o destino construiu de formas misteriosas e belas. Cada um de vocês, que se sente perdido ou desesperado hoje, saiba que a vida tem um modo curioso de nos surpreender quando menos esperamos. Às vezes, nossos maiores desafios são apenas portas para novos começos, e estranhos na rua podem se tornar o alicerce que sustentará nosso futuro. Ao seu lado, Rafael sorria, orgulhoso da mulher forte em que Carolina havia se transformado. Ernesto e Jurema, sentados na primeira fila, trocavam olhares cúmplices, 2 amantes do passado, unidos novamente pelo amor à filha e ao neto que compartilhavam. E Theo, com seu coração agora perfeitamente funcional graças às mãos habilidosas do pai e do avô, observava o mundo com a curiosidade infinita de uma criança saudável, completamente alheio às extraordinárias circunstâncias que haviam unido tantas vidas em torno da sua. Naquela noite, na casa à beira-mar que agora oficialmente compartilhavam, Carolina e Rafael brindaram ao futuro, não com champanhe, mas com água de coco fresca, colhida dos coqueiros que cercavam a propriedade. Há novos começos, propôs Rafael, seus olhos refletindo as estrelas que pontuavam o céu baiano. E há estranhos que se tornam família, completou Carolina, selando o brinde